Oizinho, gente! Hoje a gente vai falar sobre técnicas de vendas. Bora lá! E aí, né, me apresentando para vocês, eu sou Yarinha, MCO de Ti, top 1 em 2 produtos. Esse aqui são os meus contatos, caso vocês queiram falar comigo, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre técnicas de vendas, tem várias, mas hoje eu vou falar de algumas específicas. A nossa primeira técnica de venda, ela começa ali na primeira abordagem, ou seja, na primeira abordagem, existe uma técnica de venda chama AIDA, né? Que a gente precisa puxar atenção, interesse, desejo e ação. E é muito importante pensar que o lead, né, uma pessoa que está chegando ali na hora, ela não vai se sentir curioso, engajado o suficiente para participar de uma consultoria ou de uma reunião ou de qualquer coisa com você de primeira. Então é muito importante que você puxe e ligue essas coisas assim com ela. E aí, né, o AIDA, ele vai muito aplicado também ao spin selling, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que, né, são os próximos passos, mas é muito importante. E aí, né, pontos, é importante que sua abordagem seja diferente e adaptada para cada lead. Se o lead já está escrito na plataforma ou já manifestou o interesse, ele já sabe mais ou menos um pouco sobre o programa. Então, mas também explique mais sobre o programa para ele. Esse ponto aqui da primeira abordagem, né? Tipo, você engaja e você deve perguntar o que ele deseja com o produto. Então, ele quer se desenvolver? Ele quer trabalhar? Ele quer ter experiência internacional? Quais datas ele quer ir? Por que ele se inscreveu? Então, aqui a gente começa a puxar coisas do lead, né? Do nosso EP ali. E, por fim, você deve ser direto e usar o desejo dele para chamá-lo ao próximo passo, convidando ele para a ação. Que a ação seria a consultoria, aplicação, enfim, dentro disso. Mas a primeira abordagem ela é muito importante e a gente precisa ser muito estratégico com tudo que a gente faz. Quando a gente passa para a próxima fase, que é o repop. Então, enfim, quando a gente cria um repop, assim, basicamente, a gente tem uma ideia maior de como a gente está vendendo e a gente acaba tendo uma maior facilidade para vender, né? Porque você está construindo um relacionamento que vai possibilitar vendas de longo prazo e etc. E o cliente, ele acaba percebendo que você realmente quer ajudar ele a resolver um problema, né? E não apenas está querendo tirar, tipo, o pedido, no caso, vender o intercâmbio, ou fazer por fazer, e acaba que as excuses vão desaparecendo. E aí, com algumas dicas para vocês criarem um bom rapport. Então, basicamente, né? Sorrir, então, parece uma dica simples, né? Mas é basics. Então, a gente mostrar que a gente está atendendo ali o nosso EP e fazendo tudo com muito amor, assim, de fato, pelo que a gente está fazendo, porque faz sentido. E a primeira impressão é a que fica, né? Então, isso. Saiba o nome do seu cliente, então se dirija a ele com o nome dele exatamente, sabe? Porque ele vai entender que você está fazendo aquilo exatamente para ele. Escuta ativa, basics, é muito importante você escutar o que ele tem a dizer. E estabelece um terreno comum. Mostre para ele que vocês têm semelhanças, que você entende o que ele está falando, que você entende o que ele quer. Próxima dica é o spin selling. Então, basicamente, o spin selling ele é sobre situação, problema, implicação e necessidade. E com tudo isso a gente consegue vender porque a gente mostra para o EP o porquê que ele tem que comprar o produto, né? O porquê que esse produto faz sentido para o que ele quer. E aí, quando a gente fala sobre situação, a gente fala sobre, né, a gente falar o objetivo, a gente mostrar pro EP, né? Tipo, o porquê que ele tá ali. Então, quando você tá entendendo o porquê que ele tá ali, você tem que saber de onde ele é, o que ele estuda e trabalha, quais são os objetivos dele de vida, os objetivos pessoais, por que ele quer fazer o intercâmbio. Então, você tá preparando o terreno, a situação. O problema depois que você já identifica melhor o cenário do EP, né? Você começa a trazer necessidades para ele, tanto implícitas quanto explícitas, igual tá aqui no PPT. Depois você tem a aplicação, né? O EP ele precisa sentir as dores do problema. O que o problema está causando? Por que isso faz sentido? O que esse problema é exatamente? Então, na aplicação, a gente começa a mostrar literalmente a necessidade dele fazer o intercâmbio e por que para ele faz muito sentido para aquela pessoa exatamente ir, né? Os problemas fazem sentido e etc. A gente começa ali a implicar o EP com isso. E por último, a necessidade. Então, você de fato mostra que o problema ele desaparece quando o EP faz o intercâmbio, quando ele fecha o contrato, né? Quando ele vai viajar. Então, o Spin ele é muito simples. Vocês podem ver várias coisinhas, inclusive na pílula de conhecimento tem lá coisa sobre Spin Selling, que é a metodologia de vendas mais famosa. E é isso, gente. Vendas é um processo, então estude, pratique,
treine com os seus outros amigos membros, treine com seu team leader, treine com pessoas de outra área. Venda um processo e a gente aprende ela treinando e trabalhando, tá bom? Obrigada, qualquer coisinha, tô por aí.